o modernista crente. Agora, passando a considerá-lo como crente, se quisermos conhecer de que modo, no modernismo, o crente difere do filósofo, convém observar que, embora o filósofo reconheça por objeto da fé a realidade divina, contudo esta realidade não se acha noutra parte, senão na alma do crente, como objeto de sentimento e afirmação. Porém, se ela em si mesma existe ou não fora daquele sentimento e daquela afirmação, isso não importa ao filósofo. Se, porém, procurarmos saber que fundamento tem esta asserção do crente, respondem os modernistas: é a experiência individual. Com esta afirmação, enquanto na verdade discordam dos racionalistas, caem na opinião dos protestantes e dos pseudo-domísticos. Eis como eles o declaram: o sentimento religioso deve reconhecer-se uma espécie de intuição do coração, que pôs o homem em contato imediato com a própria realidade de Deus e lhe infunde tal persuasão da existência dele e da sua ação, tanto dentro como fora do homem, que excede a força de qualquer persuasão que a ciência possa adquirir. Afirmam, portanto, uma verdadeira experiência capaz de vencer qualquer experiência racional. E se esta for negada por alguém, como pelos racionalistas, dizem que isto sucede porque estes não querem pôr-se nas condições morais que são necessárias para consegui-la. Ora, tal experiência é a que se faz própria e verdadeiramente crente a todo aquele que a conseguir. Quanto vai desta à doutrina católica? Já vimos essas ideias condenadas pelo Concílio Vaticano I. Veremos ainda como, com semelhantes teorias, unidos a outros erros já mencionados, se abre caminho para o ateísmo. Cumpre, entretanto, desde já, notar que, posta esta doutrina da experiência, unida à outra do simbolismo, toda religião, não excetuada sequer a dos idólatras, deve ser tida por verdadeira. E, na verdade, porque não fora possível o se acharem tais experiências em qualquer religião? E não poucos presumem que de fato já se as tenha encontrado. Com que direito, pois, os modernistas negarão a verdade a uma experiência afirmada, por exemplo, por um maometano? Com que direito reivindicarão experiências verdadeiras só para os católicos? E os modernistas de fato não negam, ao contrário, concedem, uns confusas e outros manifestamente, que todas as religiões são verdadeiras. É claro, porém, que eles não poderiam pensar de outro modo. Em verdade, postos os seus princípios, em que se poderiam, porventura, fundar para atribuir falsidade a uma religião qualquer? Sem dúvida seria por algum destes dois princípios, ou por falsidade do sentimento religioso, ou por falsidade da fórmula proferida pela inteligência. Ora, o sentimento religioso, ainda que às vezes menos perfeito, é sempre o mesmo. E a fórmula intelectual, para ser verdadeira, basta que corresponda ao sentimento religioso e ao crente, seja qual for a força do engenho deste. Quando muito, no conflito entre as diversas religiões, os modernistas poderão sustentar que a católica tem mais verdade, porque é mais viva, e merece mais o título de cristã, porque mais completamente corresponde às origens do cristianismo. A ninguém pode parecer absurdo que estas consequências todas dimanem daquelas premissas. Absurdíssimo é, porém, que católicos e sacerdotes que, como preferimos crer, têm horror a tão monstruosas afirmações, se ponham quase em condição de admiti-las. Pois tais são os louvores que tributam aos mestres desses erros, tais as homenagens que publicamente lhes prestam, que facilmente dão a entender que suas honras não atingem as pessoas, que talvez de todo não desmereçam, antes, porém, aos erros, que elas professam às claras, e entre o povo procuram com todos os esforços propagar. Há ainda outra face, além da que já vimos, nesta doutrina da experiência, de todo contrária à verdade católica.
pois ela se estende e se aplica à tradição que a Igreja tem sustentado até hoje e a destrói. E com efeito, os modernistas concebem a tradição como uma comunicação da experiência original, feita ao trem pela pregação, mediante a fórmula intelectual. Por isso, a esta fórmula, além do valor representativo, atribuem certa eficácia de sugestão, tanto naquele que crê, para despertar o sentimento religioso, quiçá entorpecido, e restaurar a experiência de há muito adquirida, como naqueles que ainda não creem, para despertar neles, pela primeira vez, o sentimento religioso e produzir a experiência. Por esta maneira, a experiência religiosa abundantemente se propaga entre os povos. Não só entre os existentes pela pregação, mas também entre os vindouros, quer pelo livro, quer pela transmissão oral de uns a outros. Esta comunicação da experiência às vezes lança raízes e vinga, outras vezes se esteriliza logo e morre. O viver para os modernistas é prova de verdade, e a razão disto é que a verdade e vida para eles são uma e a mesma coisa. E daqui, mais uma vez, se infere que todas as religiões existentes são verdadeiras, do contrário, já não existiriam. Levadas as coisas até este ponto, veneráveis irmãos, já temos muito para bem conhecermos a ordem que os modernistas estabelecem entre a fé e a ciência, notando-se que neste nome de ciência incluem também a história. Antes de tudo, se deve ter por certo que o objeto de uma é de todo estranho e separado do objeto de outra. Porquanto a fé unicamente se ocupa de uma coisa que a ciência declara ser para si incognoscível. Segue-se, pois, que é diversa a tarefa de cada uma. A ciência acha-se toda na realidade dos fenômenos, onde a fé, por maneira alguma, penetra. A fé, pelo contrário, ocupa-se da realidade divina, que de todo é desconhecido à ciência. Conclui-se, portanto, que nunca poderá haver conflito entre a fé e a ciência, porque se cada uma se restringir a seu campo, nunca poderão encontrar-se, nem, portanto, contradizer-se. Se, entretanto, alguém objetar que no mundo visível há coisas que também pertencem à fé, como a vida humana de Cristo, responderão os modernistas negando. E a razão é que, conquanto tais coisas estejam no número dos fenômenos, todavia, enquanto viveram pela fé e no modo já indicado, foram pela mesma transfiguradas e desfiguradas, foram subtraídas ao mundo sensível e passaram a ser matéria do divino. Por este motivo, se ainda se quisesse saber se Cristo fez verdadeiros milagres e profecias, se verdadeiramente ressuscitou e subiu ao céu, a ciência agnóstica o negará e a fé o afirmará. E nem assim haverá luta entre as duas. Nega-o o filósofo como filósofo, falando a filósofos e considerando Cristo na sua realidade histórica. Afirma-o o crente como crente, falando a crentes e considerando a vida de Cristo a reviver pela fé e na fé. De muito se enganaria quem, postas estas teorias, se julgasse autorizado a crer que a ciência e a fé são independentes uma da outra. Por parte da ciência, essa independência está fora de dúvida. Mas já não é assim por parte da fé, que não por um só, mas por 3 motivos, se deve submeter à ciência. Efetivamente, é de notar, em primeiro lugar, que em todo fato religioso, tirada a realidade divina e a experiência que o crente tem da mesma, tudo mais, e principalmente as fórmulas religiosas, não sai do campo dos fenômenos. Cai, portanto, sob o domínio da ciência. Afaste-se embora do mundo, o crente, se lhe aprouver, mas, enquanto se achar no mundo, nunca poderá se furtar, queira-o ou não, às leis, às vistas, ao juízo da ciência e da história. Ainda mais, embora se tenha dito que Deus só é objeto da fé, isto, entretanto, não se deve entender senão na realidade divina, e não da ideia de Deus. Esta é dependente da ciência, a qual, enquanto se deleita na ordem lógica, também se eleva até o absoluto e o ideal.
É, pois, direito da filosofia ou da ciência indagar da ideia de Deus, dirigi-la na sua evolução, corrigi-la quando se lhe misturar qualquer elemento estranho. Fundados nisto, é que os modernistas sustentam que a evolução religiosa deve ser coordenada com a evolução moral e intelectual. Isto é, como ensina um dos seus mestres, deve ser-lhe subordinada. Deve-se, enfim, observar que o homem em si não suporta um dualismo. Por conseguinte, o crente experimenta em si mesmo uma íntima necessidade de harmonizar de tal sorte a fé com a ciência, que aquela não se opõe à ideia geral que a ciência forma do universo. Conclui-se, pois, que a ciência é de todo independente da fé. Esta, ao contrário, embora se declame que é estranha à ciência, deve-lhe submissão. Todas essas coisas, veneráveis irmãos, são diametralmente contrárias ao que o nosso antecessor Pio IX ensinava, dizendo: em matéria de religião, é dever da filosofia não dominar, mas servir, não prescrever o que se deve crer, mas aceitá-lo com razoável respeito, não prescrutar os profundos dos mistérios de Deus, mas piedosa e humildemente venerá-los. Os modernistas entendem isto às avessas. Há, pois, sobeja razão de aplicar-se-lhes o que outro nosso predecessor, Gregório IX, escrevia de alguns teólogos do seu tempo. Alguns dentre vós, excessivamente cheios de espírito de vaidade, com profanas novidades, se esforçam por transpor os limites traçados pelos santos padres, curvando a doutrina filosófica dos racionalistas à interpretação das páginas celestes, não proveito dos ouvintes, mas para dar mostras do saber. E estes, arrastados por doutrinas diversas, transformam em cauda a cabeça e obrigam a rainha a servir a escrava. Magistros Teológico, Paris, julho de 1223. Estas coisas tornar-se-ão ainda mais claras, tendo-se em vista o procedimento dos modernistas, de todo conforme com o que ensinam. Nos seus escritos e discursos, parecem não raro sustentar ora uma, ora outra doutrina, de modo a facilmente parecerem vagos e incertos. Fazem-no, porém, de caso pensado, isto é, baseados na opinião que sustentam, da mútua separação entre a fé e a ciência. É por isso que nos seus livros muitas coisas se encontram das aceitas pelos católicos, mas ao virar a página, outras se veem que pareceriam ditadas por um racionalista. Escrevendo, pois, história, nenhuma menção fazem da divindade de Cristo, ao passo que pregando nas igrejas, com firmeza a professam. Da mesma sorte, na história, não fazem o menor caso dos padres nem dos concílios. Nas instruções catequéticas, porém, citam-nos com respeito. Distinguem, portanto, outro sim, a exegese teológica e pastoral da exegese científica histórica. Mais ainda, fundados no princípio que a ciência em nada depende da fé, quando tratam de filosofia, de história, de crítica, não sentindo horror de pisar nas pegadas de Lutero. Por Leão X, Burla Exsurgi Domini, de 16 de maio de 1520. Temos aberta a estrada para enfrentar a autoridade dos concílios e para contradizer à vontade as suas deliberações e julgar os seus decretos e manifestar às claras tudo o que nos parece verdade, seja embora aprovado ou condenado por qualquer concílio, ostenta um certo desprezo das doutrinas católicas, dos santos padres, dos concílios ecumênicos, dos magistérios eclesiásticos, e se forem por isto repreendidos, queixam-se de que se lhes tolhe a liberdade. Finalmente, professando que a fé há de sujeitar-se à ciência, continuamente e às claras, criticam a Igreja, porque, irredutivelmente, se recusa a acomodar os seus dogmas às opiniões da filosofia, e eles, por sua vez, posta de parte a velha teologia, empenham-se por divulgar uma nova, toda amoldada aos desvarios dos filósofos.